Olá, hoje eu vou falar sobre humildade. O nosso texto base está lá em Mateus, capítulo 5, verso 3, que diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado quer dizer muito felizes, plenamente felizes, espiritualmente felizes. Logo, bem-aventurado, plenamente felizes, são os humildes de espírito. Diferente do que muitos pensam, ser humilde não é pensar menos de você mesmo. É ter uma real consciência de quem você é. São pessoas humildes, são pessoas com um senso de realidade apurado, que aceitam a verdade, inclusive erros e acertos. Acontece que o ser humano está tão acostumado a se achar muito melhor do que ele é, que quando encontramos uma pessoa que reconhece exatamente quem ela é, sem tirar e nem pôr, isso é espantoso. E a gente pensa, uau, que pessoa humilde. O que é então humildade de espírito? Ser espiritualmente humilde é reconhecer na essência, no âmago do ser, aquilo que você é. É ter um profundo discernimento de quem nós somos. Bom, e o que nós somos? Lá na essência, lá no íntimo. Pecadores. Você pode ser bom em muitas coisas. Você pode ser, por exemplo, um ótimo jogador de sinuca. Ou você pode ser uma excelente nadadora. Mas a nossa habilidade de pecar é muito maior do que para qualquer outra coisa. Veja como é fácil para nós mentir, não cumprir com a nossa palavra, falar mal de uma pessoa, denegrir a sua imagem e reputação sem ela estar presente para se defender. Como é fácil para a gente falar aquela grosseria com os nossos pais ou desobedecê-los e desrespeitar as nossas autoridades. Como a gente pensa tão pouco em como preservar e defender a vida, os bens, a reputação e a dignidade do nosso próximo. Como é difícil pensar em nosso próximo com amor, carinho, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, ainda mais se esse próximo for um inimigo. É fácil nos sentirmos superiores aos garis, frentistas de posto ou funcionários da padaria que atendem a gente por termos uma carreira melhor. Ou nos sentirmos superiores aos nossos pares porque simplesmente eles pensam diferente da gente. Como é difícil a prática da fidelidade e da lealdade. Como estamos sempre descontentes e insatisfeitos. Não rendemos glória e gratidão a Deus. Pelo contrário, nós buscamos para nós o poder, a honra e a glória. Somos presunçosos e soberbos. E diante das coisas boas que Deus nos dá, damos o crédito a nós mesmos, damos o crédito ao nosso esforço, damos o crédito até mesmo à sorte, mas não a Deus. Afirmando sempre a nossa autonomia diante de Deus, como senhores de nós mesmos, como donos do nosso próprio nariz, construindo o nosso caminho e nos garantir sozinhos, sem Deus, vivendo como se Deus não existisse. Mas Tiago nos lembra que nós podemos até fazer planos, mas eles só vão acontecer se o Senhor quiser. A nossa vida é frágil e rápida como a neblina da manhã, que some quando o sol aparece. Essa história de você consegue, querer é poder, o poder de realizar está em suas mãos, isso não é verdade. Todo o poder está nas mãos de Deus. E você viver como se Deus não existisse, não o tira do trono. E um dia você terá que prestar contas a Ele de todo o seu fracasso moral. E o preço de cada pecado é a morte eterna, o inferno. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Foi do agrado do Pai nos entregar ao Rei. Jesus Cristo viveu uma vida perfeita, sem pecado. Ele não deveria morrer por causa disso, mas ele morreu pelos pecados do seu povo e creditou a sua justiça e sua vida perfeita a cada um dos seus discípulos. A ponto de Deus ter perdoado as nossas transgressões e dos nossos pecados não se lembra mais. Bom, mas se há uma notícia tão boa, se há um Deus Salvador, por que a má notícia primeiro? Para você se desencantar com você mesmo. Para você ver que você não é bom o bastante. Você não pode vencer o pecado. Só Jesus venceu o pecado e a morte. Ele é o campeão do universo. Ele é o grande vencedor. Enquanto você não perceber que suas melhores intenções, obras, bondade e justiça são tão manchadas pelo pecado que chegam a Deus como trapos de imundície, você não valorizará a graça de Deus. Enquanto você não perceber que os manjares e banquetes desse mundo são veneno, você nunca desejará o pão do céu. Enquanto você não perceber que os deleites, prazeres e alegrias proporcionados por esse mundo são um poço seco, você nunca experimentará a abundância do gozo no Espírito. Enquanto a mentira não amargar na sua boca, não poderá se deliciar com a verdade revelada no Evangelho.
Enquanto a sua alma não ficar profundamente desassossegada, você não poderá gozar da paz que só Cristo pode dar. Enquanto você não perceber que é pobre, cego e nu, não vai perceber como Cristo é precioso e os tesouros que há nele. Não tem como você ser cheio de Deus se você já está cheio de si mesmo, cheio de vaidade, de arrogância e de autossuficiência. Se desencante com você mesmo. O humilde de espírito reconhece sua total carência e dependência de Deus. Cristo não é só uma opção para ter uma vida melhor. Ele é a única opção e sem Ele você está perdido. A sua base de aceitação por Deus deve ser somente os méritos de Cristo, não os seus. Não tente ajudar Jesus na sua salvação. Você não vai conseguir. Diga como o poeta: nada em minhas mãos eu trago, apenas a tua cruz me apego. Ou como o publicano que não ousava olhar para cima, mas batia no peito e dizia consigo mesmo: Deus, sê propício a mim, um pecador. O fim do verso diz que são plenamente felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Só tem como ir para o céu se confiar completamente em Cristo. Você quer ser plenamente feliz? Venha para Cristo. Se você se interessou por Jesus, converse comigo pelas redes sociais.